Olá pessoal, bem-vindos ao canal Aulas de Português. Eu sou o professor Bueno. Hoje nós vamos falar sobre os verbos. Inscreva-se no canal, curta e deixe seu comentário. E boa aula! Verbos são as palavras da língua portuguesa que mais possuem flexões. E são justamente essas flexões que os caracterizam como verbos. Diferente do que muitos pensam, verbos não se referem apenas a ações, mas também a fenômenos naturais, caráter de estado, desejo e ocorrências. Suas flexões são em número, pessoa, modo, tempo e voz. Vamos estudar sobre cada uma delas. Os verbos são considerados as palavras mais importantes para a construção de uma mensagem, de uma frase, a ideia escrita ou oral. Conhecer e saber conjugar os verbos é o requisito mais importante para se ter uma escrita ou oralidade boa na língua portuguesa. Vamos saber mais? Então, o verbo é aquela palavra que indica ação, estado, ocorrência, desejo ou fenômeno meteorológico. Olha os exemplos. Ação, correr. Estado, ficar. Fenômeno da natureza, chover. Ocorrência, nascer. Desejo, querer. O que caracteriza mesmo o verbo são as suas flexões e não seus possíveis significados. Então, fique atento para as flexões do verbo. Observe que palavras como corrida, chuva e nascimento têm conteúdo muito próximo ao de alguns verbos mencionados no exemplo que eu citei agora. Não apresentam, porém, todas as possibilidades de flexão que esses verbos possuem. Pode sofrer variações de acordo com suas flexões. O verbo possui as flexões de modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, de tempo, presente, pretérito e futuro, número e pessoa, singular e plural, e voz, ativa, passiva e reflexiva. Vamos conhecer mais sobre esse assunto? Agora vamos estudar a estrutura dos verbos. O verbo possui uma estrutura morfológica, lembram? O que é morfologia? Morfo, forma, e logia, estudo. Então, o verbo possui uma estrutura morfológica composta por apenas 3 morfemas. Lembram também da aula de morfema? Aqui, radical, vogal temática e desinência. São estruturas básicas que não existem apenas no verbo, tá? Fiquem atentos a isso. Radical, vogal temática e desinência. Radical é a parte da palavra que carrega seu significado e que não é mutável, não muda, na maioria das vezes. Vogal temática. Existem 3 vogais temáticas e a função delas é a ligação do radical com a desinência, que nós vamos ver logo adiante. O radical e a vogal temática juntos é que formam o tema. Desinências. Morfemas adicionados ao tema para caracterizar as flexões do verbo. Existem desinências verbais, modos temporais e número de pessoas. Vamos adiante? Continuando com um exemplo, então, para você. Na palavra brigávamos, podemos identificar a seguinte divisão. Olha que interessante. Brigar é o tema. Junção do radical B-R-I-G, brig, com a vogal temática A. Vá é a desinência verbal, é o modo temporal. Vá está dando uma desinência verbal de modo temporal. E mos é a desinência verbal de número de pessoas, pessoal, número pessoal. As 3 vogais temáticas dividem os verbos em 3 grupos de conjugação. Vamos ver quais são? Verbos da primeira conjugação são aqueles com a vogal temática A. Exemplos: levantar, jantar, ventar, guiar. A presença do A ao radical é a vogal temática que vai dar o sentido à palavra. Verbos de segunda conjugação são aqueles com a vogal temática E. Exemplos: beber, escrever, conhecer, anoitecer. E os verbos de terceira conjugação são aqueles com a vogal temática I. Lembra que eu falei que são 3 as vogais temáticas? A, E
I. Olha o exemplo de I. Dormir, fugir, construir, traduzir. Professor, mas eu ainda estou com dúvida. Não é com I? Aí tem um R no final. Tudo bem, mas olha o que está dando sentido para o radical. Não é o I? Dormir. Então, é o I que está dando sentido para o radical, formando então o sentido da palavra. O verbo pôr e seus derivados, compor, dispor, depor, etc., são considerados verbos de segunda conjugação. Nós vamos ver sobre esses assuntos. O verbo é um conteúdo extenso, então nós vamos ter muitos vídeos falando sobre os verbos. Fique tranquilo que você vai achar tudo sobre o verbo aqui mesmo no canal Aulas de Português. Isso se dá graças à derivação arcaica da palavra latina ponere para o português poer. Aí uma curiosidade. Vamos seguir. Classificação dos verbos. Existem padrões de flexões para cada tipo de conjugação de verbos. Estes padrões são chamados de paradigmas. Os verbos podem ser classificados de acordo com o seu comportamento em relação a esses paradigmas de sua conjugação, que podem ser regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Um pouco sobre cada um deles. Regulares seguem o paradigma de conjugação. Irregulares não seguem o paradigma de conjugação, apresentam irregularidades nos radicais ou nas terminações. E os anômalos? Verbos irregulares que têm variações em seu radical. Os defectivos não são conjugados em algum tempo, modo ou pessoa. E os abundantes conjugam-se de mais de uma forma em algum tempo, modo, número ou pessoa. Pessoal, fiquem atentos às próximas aulas sobre o verbo e os desdobramentos que nós ainda vamos estudar sobre esse assunto, que ainda é muito vasto. E que bom que você assistiu o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, inscreva-se no canal, curta e deixe seu comentário. E até a próxima aula. Um abraço do professor Bueno.